Ô, Tomé, estão querendo mudar de assunto aqui. O Wilson está me cutucando que ele quer fazer outras perguntas para você. Nós vamos abrir agora para o Wilson Pedroso. Tomé, e a questão da escola cívico-militar? O PSOL judicializou. Qual que é o próximo passo? É o governo entrando contra? Qual que é o próximo passo? É legislativo o passo? É executivo? Como que está o andamento dessa história? Olha, Wilson, essa sua pergunta também é uma pergunta muito importante. Nós temos que explicar para a população qual é o papel do Poder Legislativo. Nós, do Poder Legislativo, fomos eleitos pelo povo para que a gente possa legislar, ou seja, votar os importantes projetos. As escolas cívico-militares passaram em todas as comissões. Elas são 100% democráticas de acordo com a nossa Constituição. Os parlamentares votaram a favor das escolas cívico-militares. Mas, infelizmente, eles causaram uma barbúrdia na Assembleia, pessoas machucadas, agressivas. Eles não querem que isso aconteça, mesmo sabendo que nós só vamos levar para dentro das escolas um pouco mais de disciplina. Todo o programa continua sendo o programa do MEC, os professores continuam os mesmos, a diretoria da escola continua a mesma, essa pessoa militar da reserva vai prestar conta para todos eles, mas a gente vai poder levar disciplina, ou seja, horário de entrada, horário de saída, respeito dentro da escola, cumprimento do que se deve ter em relação aos nossos professores, que tem que ser respeitados. Nós vimos na semana passada a professora apanhando dentro da sala de aula. E aí, com tudo isso, mesmo sendo da maneira correta, eles querem judicializar algo que tem que ser votado pelo Poder Legislativo. É um absurdo o que está acontecendo. E isso está virando moda no Brasil. Imaginem só se agora tudo que o Legislativo aprove ou não aprove, eles resolvam judicializar para onde nós vamos. Isso é um caminho ditatorial. Isso é um caminho onde a voz da população, que é atendida pelo seu deputado no momento do seu voto, deixe de acontecer. A gente não pode permitir isso, Wilson. Está tudo errado, no meu ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil. E essa manobra jurídica que é feita pelo PT, pela esquerda, ela é muito natural nos últimos anos. E, infelizmente, muitas vezes acaba dando certo. Ô, Tomé, agora é a Ana Beatriz quem vai falar contigo. Oi, Tomé, tudo bem? Como vai? É um prazer estar aqui falando com você. Tomé, eu vou aproveitar a oportunidade de te fazer uma pergunta, porque eu tenho feito algumas críticas às escolas cívico-militares aqui na Jovem Pan, e não porque eu acho que tem algo de errado com relação a ter uma maior disciplina, mas justamente pelo contrário. Toda vez que eu escuto alguém defender a escola cívico-militar, eu vejo que os argumentos para isso são, na verdade, aquilo que é desejável para toda e qualquer criança dentro da escola, que é uma maior disciplina, um maior respeito aos professores. Enfim, na minha concepção, isso é o básico que deveria ser universalizado e talvez de forma, dentro das escolas que a gente já tem, inserir essa pessoa que vocês estão sugerindo, sem a necessidade de criar uma nova categoria de escola. E aí a minha pergunta para você é exatamente nesse sentido. Houve alguma avaliação, uma proposta nesse sentido? Porque eu acho até um pouco injusto que algumas pessoas vão ter acesso a essa escola que promete maior disciplina, maior respeito, e muitas outras crianças não. A gente sabe que não é tão fácil assim de uma criança conseguir chegar na escola, mais difícil ainda talvez chegar numa escola cívico-militar. Então a minha pergunta para você é, se não foi considerado que isso poderia ser feito na rede que a gente já tem hoje? Ana Beatriz, primeiro, muito obrigado pela pergunta, é um prazer também poder estar falando com você. Vamos explicar um pouquinho o conceito da escola cívico-militar. Nós temos várias escolas no Brasil hoje, né, várias escolas dentro do estado de São Paulo, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas não está satisfeita com o ensino que nós temos no país. Isso é uma realidade para todos nós, apesar de termos escolas para todos, nós sabemos que muitas vezes nossas escolas são sucateadas, que a violência impera dentro das nossas escolas. Então, o que foi feito para que esse projeto possa ser implantado? Primeiro, uma avaliação de quais são as escolas que nós temos um número grande de evasão escolar, notas baixas, violência dentro das escolas, tanto para alunos quanto para professores, incidência do tráfico de drogas, áreas que são muito delicadas e que uma escola tradicional não consegue ter um controle da disciplina exatamente pelo local onde essa escola se encontra e por tudo que eu expliquei para vocês até agora. Enfim, o que foi feito? Vai ser feito, junto à comunidade escolar no local, uma audiência pública para avaliar se aqueles pais de alunos entendem que aquela escola está passando por tudo isso,
E aí sim, nós vamos fazer a implantação da escola cívico-militar com o apoio da própria comunidade escolar. Se nós não estamos conseguindo colocar em algumas poucas escolas essa metodologia de trabalho, que nada mais é do que existe hoje, mas com um pouco mais de respeito e disciplina, nós conseguiríamos fazer isso em todo o sistema de ensino. Então, o que acontece? As pessoas distorcem a realidade do que são as escolas cívico-militares, tentam levar para uma parte ideológica, que vamos ter lá pessoas do exército, de extrema-direita, aculturando as nossas crianças a serem extremistas de direita. Na verdade, eles têm medo que nós possamos fazer o que eles fazem nas escolas. Quer levar ideologia de uma maneira clara para os nossos alunos. Vejam as gerações que nós estamos formando hoje. Nós não conseguimos ter mais conversa com eles. Eu, por exemplo, se quiser fazer uma palestra em uma escola, uma universidade, provavelmente eu não vou conseguir porque eu vou ser agredido. Então, ou seja, eles têm medo que nós façamos o que eles fazem ao longo dos últimos 30 anos. E, na verdade, o que a gente quer é simplesmente que isso não aconteça. Que haja disciplina, que a gente não tenha ideologia dentro das escolas, que nós não tenhamos lá os nossos alunos sendo direcionados para o aspecto de direcionamento sexual A ou B, sexualização da infância e todos os absurdos que nós temos acompanhado todos os dias acontecendo dentro das nossas escolas. Muito bem, Tomé, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí não. Acompanha com a gente aqui o nosso intervalo, fica aí porque eu é que tenho uma pergunta para você, mas eu faço logo depois de um rápido intervalo comercial, a gente já volta. Linha de frente. Jovem Pan News, jornalismo independente. O agro está presente em nosso dia a dia e todo domingo você vai ficar mais próximo do que acontece no campo em nosso país. Conhecer o produtor, a história de quem dedica a vida ao agronegócio e saber como essa riqueza chega à cidade. Agro, do campo para você, todo domingo, 7h30 da manhã, na Jovem Pan News. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Jovem Pan News. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o Curso Toro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Toro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Linha de frente. Nós estamos de volta no Linha de Frente desta terça-feira, entre alguns outros nomes, para ser vice-prefeito do Ricardo Nunes, na chapa. E o negócio parece que afunilou para o Coronel Melo Araújo. Quero saber da sua avaliação aí. Ricardo Nunes falou que pode ser que anuncie esta semana ainda o nome do vice. Vai ser o seu nome que vai ser anunciado ou você perdeu para o Coronel essa disputa? Ai, Kobayashi, obrigado pela pergunta. Olha só, a decisão, né, para um cargo executivo, como acontece aqui em São Paulo, não é uma decisão individual, é uma decisão de grupo. Existe um grupo político por trás de tudo isso, que é composto pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governador Tarcísio de Freitas, pelo Valdemar Costa Neto, pelos presidentes de outros partidos que também têm interação e que estarem participando dessa chapa para a Prefeitura de São Paulo. E essa decisão, ela não depende do Tomé. Eu me coloquei à disposição como um possível nome, caso eu pudesse agregar ao grupo. Mas eu entendo que a política se joga em grupo, não se faz política de maneira independente. Então, se a decisão do nosso presidente Jair Bolsonaro for pelo nosso querido Coronel Melo, tenha certeza que vai ter o meu apoio, o meu apreço, e vou participar diretamente da campanha para que a gente não permita que o invasor de propriedade privada, Guilherme Boulos, tenha a oportunidade de se tornar prefeito de uma das maiores e importantes cidades do nosso país. Quer dizer, pode ser ainda, né? Estamos aí aguardando o anúncio. Ô, Tomé, o Diego Tavares tem uma última pergunta para você.
Deputado Tomé Abduch, a corrida pela vice-prefeitura do Ricardo Nunes, ao que parece, está acabando, mas tem uma nova corrida começando, que é a corrida para ocupar o espaço da direita aqui nas eleições municipais. Ficou muito claro com a entrada do Pablo Marçal na corrida, com incríveis 10% já na primeira pesquisa. Qual que é a tua avaliação a respeito desse cenário? Quem que você acha que de fato vai conseguir ocupar melhor esse vácuo da direita? Olha só, nós já tivemos experiências no passado que nos demonstraram que a união é muito importante para que a gente tenha sucesso na política, principalmente no momento de país polarizado. A entrada do Pablo Marçal, nesse momento, não tenha dúvida, está causando, né, muitas atenções de várias pessoas, inclusive da própria prefeitura, de outras pessoas como o Boulos está participando, para entender para onde tudo isso vai. Eu acho que agora é importante que a gente tenha pesquisa, a gente compreenda quais são realmente as intenções do Pablo Marçal, se ele vai caminhar com essa sua candidatura. Por outro lado, eu vejo que se a gente não tiver unido em cima de um único nome, por que nós escolhemos? Por que a direita, o presidente Jair Bolsonaro, escolheu o nome do Ricardo Nunes? Primeiro ponto, nós sabemos que São Paulo elegeu Marta Suplicy, Erundina, Haddad. O próprio presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais na cidade de São Paulo. A mesma coisa aconteceu com Tarcísio de Freitas e até o Marcos Pontes. Então, ou seja, São Paulo tem um viés de voto um pouco mais à esquerda. Já a escolha de um candidato de centro, como é o caso do Ricardo Nunes, que nesses últimos meses se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro, e a ideia que a direita tinha dele, ela veio mudando ao longo do tempo, demonstrando uma pessoa que acorda cedo, que dorme tarde, está muito preocupado com a cidade, extremamente atencioso com as periferias, entregando inúmeras e inúmeras obras, demonstrando uma pessoa muito capacitada por todo o histórico passado que teve e o que tem feito nesse momento, a estar sendo prefeito da nossa cidade por mais um mandato. Ou seja, se a gente não tiver uma união em torno de um único nome, a gente pode, eventualmente, acabar favorecendo o Guilherme Boulos. Então, acho que tem muita coisa para acontecer. É importante essa maturidade de todos que estão tomando a decisão para essa candidatura, para que a gente não erre e possamos ter a maior porcentagem e possibilidade possível de ganharmos a prefeitura para a direita e não deixar que a esquerda possa estar tomando essa caneta importante na mão, como já aconteceu no governo federal. Perfeito. Conversamos aqui no Linha de Frente desta terça-feira com Tomé Abduch, deputado estadual do Republicanos de São Paulo. Obrigado, viu, Tomé? Portas abertas aqui sempre para você. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos vocês. Abração, Tomé Abduch.